incoerente em nenhum ponto. Ele agiu com coerência plena em cada ponto da sua jornada. Por mais que a gente procure sabedoria, a gente lê esses textos, tente aplicar esses princípios, uma hora ou outra a gente sempre tem um vacilo, né? A gente erra, temos nossos erros, temos nossos pecados, devem ser confessados, devem ser apresentados a Jesus, mas nós podemos apresentá-los, né, nossos pecados, com confiança, porque Jesus, aquele que viveu com plena integridade, está vivo para interceder por nós, né? João falou: filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, né, um paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos do mundo todo. Então nós temos lá a apresentação de uma pessoa perfeita que veio com integridade o plano de Deus para nos dar condições, não apenas de experimentar também, viver o mais próximo possível, mas de vencer as resistências próprias que a vida nos apresenta para essa vida. Como é que Jesus viveu Eclesiastes? Eclesiastes é um livro curioso, né? Nenhum de nós aqui vai falar de Eclesiastes especificamente, né? Mas é um livro interessante, porque é um sujeito que está desgostoso da vida, ele põe tudo à prova, né? Ele é muito criterioso, muito rígido, muito rigoroso. Então, por causa do rigor dele, ele acaba vendo um monte de furos na vida, um monte de problemas, né? Certos elementos que são comuns da vida, que deveriam ser instituições quase que inquestionáveis, elas apresentam erros, elas apresentam vacilações, né? Como é que a gente vive quando as instituições que deveriam garantir a sua vida, elas apresentam-se tão falhas? Então Jesus viveu o Eclesiastes porque ele também pôs tudo à prova. Ele foi aquele que saiu do templo, aí todo mundo se admirado: olha o templo, olha que templo maravilhoso, olha que templo suntuoso. Jesus, vocês estão vendo isso aí? Pois não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo, né? Como assim, Senhor? O templo, isso é coisa tão sagrada. Pois é, não vai ficar. O verdadeiro templo estava ali com eles, era a própria pessoa do Senhor Jesus, ele era o templo, né? Ele vai dizer lá no início do Evangelho de João, né? Derrubar esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, estava falando da sua encarnação. Jesus também, nas suas conversas, nas suas interações, ele põe tudo à prova, e tudo cai diante de Jesus, e o que fica é Cristo e a obra dele. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é quando toda a nossa vida cai e derruba tudo, mas de repente você vê lá Jesus está de pé, vivo, íntegro, intercedendo por você. É a melhor experiência que você pode ter na sua vida, pode garantir isso. E Jó, né? Terceiro livro de sabedoria que temos aqui. Jó é difícil, né? O Eric vai explorar isso aí, questão da justiça. Como é que a gente faz quando o justo, ele sofre como se ele fosse injusto? Será que ele era justo mesmo? Será que um monte de coisas aparecem, né? Que aparecem em práticas na nossa vida. Mas em Jesus também até os problemas de Jó se resolvem, porque em Jesus nós temos claramente, sem sombra de dúvida, que Jesus era o justo, que sofre como o pior dos injustos. E ele faz isso cumprindo a vontade de Deus, não porque ele a desconhecesse, no caso de Jó, né? Que desconhece, não sabe direito o que está acontecendo, e fica perguntando, querendo saber. Jesus sabe a vontade do Pai e vai até o fim, e sofre plenamente pelos nossos pecados. Nesse sentido, Jesus, ele dá o acabamento perfeito aos questionamentos de Jó, porque ali não é um homem sofrendo as injustiças, é o próprio Filho de Deus se apresentando por nós, e nos conduzindo nesses 3 pontos de Provérbios, Eclesiastes, Jó, aquilo que é principal e especial na nossa vida: o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e em Jesus a gente aprende a temer a Deus, a honrá-lo, a reconhecer os seus atributos, a reverenciá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo, segui-lo, e a nos alimentarmos dele, da sua palavra, através de Cristo. Que assim seja na sua vida. Quando você for ler esses textos, e às vezes ficar meio embananado, eu de vez em quando fico. Eu leio esse texto, tem umas coisas que eu não entendo. Estou entendendo o que ele está querendo dizer aqui, né? Pense em Jesus, pense em Cristo. Tenha Jesus como o alvo final da sua meditação, da sua leitura, e lembre que Jesus praticou isso plenamente, e aquele que praticou plenamente essa sabedoria, por ser ele a encarnação da sabedoria, vai ajudar você também a praticá-la na sua caminhada em direção à vontade de Deus. É isso. Deus abençoe.
Robson Júnior.